Vamos falar agora um pouquinho sobre enriquecimento do combustível para aceleração rápida. Condições do motor sob aceleração rápida. Quando a válvula de aceleração é aberta, repentinamente, um volume excessivo de ar flui para o motor. A baixa pressão de vácuo no coletor de admissão causa falta de combustível. Essa falta de combustível faz com que a mistura de ar-combustível fique pobre, causando falta temporária de potência no motor. Aceleração rápida com carburador. Quando a válvula de aceleração é aberta repentinamente, a resposta do pistão de vácuo é lenta e a pressão de vácuo no ventre é grande. A abertura repentina da válvula de aceleração resulta num maior absorção de combustível no pulverizador principal, orifícios de baixa rotações e orifício de marcha lenta. Isso complementa o combustível para a mistura de ar-combustível adequadamente. Aceleração rápida com PGM. Quando a válvula de aceleração é aberta repentinamente, o ECM controla a quantidade de combustível de acordo com os dados do sensor TP, dependendo das condições do motor. O injetor é mantido aberto por mais tempo do que o normal, e mais combustível é enviado para o orifício, produzindo a mistura adequada de ar-combustível. Sensores. 2 tipos de sensores são usados no sistema PGM. A alimentação é fornecida pelo ECM. O sensor envia o resultado de detectação para o ECM, mostrando pela divisão de voltagem de alimentação. O sensor produz sua própria voltagem ou corrente e então a envia para o ECM. Sensor de divisão de voltagem. 2 resistores conectados em série dividem a alimentação de 5 volts. Se os resistores A e B apresentam o mesmo valor de resistência, a alimentação de 5 volts será dividida igualmente. Se um resistor for maior ou menor do que o outro, as voltagens serão diferentes. O ECM recebe a voltagem medida no ponto entre os 2 resistores. Na verdade, o resistor fixo A está localizado no ECM e o resistor variável B no sensor. Os sensores EOT e IAT adotam esse princípio de funcionamento. Vamos ver agora a função de cada componente. O sensor MAP, o MAP, mede a pressão de vácuo do coletor de admissão. O injetor simplesmente tem o serviço de injetar combustível sendo acionado por uma solenoide. O sensor TP detecta o ângulo de abertura da válvula de aceleração. O IACV regula automaticamente o volume de ar que passa através da válvula de aceleração a fim de manter a rotação de marcha lenta específica. O sensor IAT mede a temperatura do ar de admissão. A bomba de combustível fornece combustível pressurizado de forma constante para o injetor, proveniente do tanque de combustível. O ECM controla a injeção e a ignição de combustível através de cálculos de dados enviados por vários sensores ligados a ECM. Quais são estes sensores ligados a ECM? O sensor IAT, o sensor CQP, o sensor EOT, o sensor MAP estão ligados a ECM e o sensor de inclinação do chassi,
que iremos ver mais à frente, os sensores de O2 e o sensor MAP e o sensor IACV. Sensor de inclinação do chassi. Envia o sinal de inclinação do chassi para ECM, fazendo que, quando a motocicleta receba uma queda, a ativação por esse sinal venha a desligar o motor. Sensor CQP. Mede a velocidade de rotação do ângulo da árvore de manivela. Sensor EOT. Mede a temperatura do óleo do motor. E o sensor de O2 mede a quantidade de oxigênio nos gases de escapamento. Essas são as funções de cada componente do sistema PGM de combustível da Titan 150 KSES-ESD. Agora vamos estar explicando específico cada sensor e o seu funcionamento. Primeiramente, iremos iniciar pelo sensor MAP, o MAP. O sensor MAP detecta a pressão de vácuo no interior do coletor de admissão, convertendo a pressão em voltagem e enviando essa voltagem para o ECM. O sensor MAP possui um dispositivo sensível à pressão, diafragma de silicone, em seu corpo. Quando a pressão é aplicada, a resistência do dispositivo varia e o sensor amplia a baixa voltagem para o valor aplicável, de forma que o amplificador interno passa a ser lido pelo ECM. Se a pressão do coletor de admissão for baixa, a voltagem enviada para a ECM será baixa. A voltagem se tornará maior conforme o aumento do vácuo da pressão dentro do coletor de admissão. Dependendo dos dados do sensor MAP, o ECM determina a duração de injeção de combustíveis básica. Sensor TP. O sensor TP detecta o ângulo de abertura da válvula de aceleração. O sensor TP consiste de um resistor variável localizado no mesmo eixo da válvula de aceleração e um ponto de contato em escova em contato com o resistor. O movimento do resistor é sincronizado com a rotação da válvula de aceleração. Assim, o sensor TP pode medir exatamente a resistência de acordo com a abertura da válvula de aceleração. Se a abertura da válvula de aceleração for pequena, a voltagem enviada para o ECM será baixa. A voltagem será maior conforme a abertura da válvula de aceleração aumentar. Dependendo dos dados do sensor TP, o ECM determina a duração de injeção de combustível básica, corta o fornecimento de combustível durante a desaceleração, dependendo também dos dados do sensor, e aumenta a quantidade de combustível injetado durante a aceleração. Sensor IAT. O sensor IAT detecta a temperatura do ar admitido no motor. O sensor IAT é um terminador cuja a resistência varia de acordo com as mudanças de temperatura. Se a temperatura do ar de admissão for baixa, a voltagem enviada para o ECM será alta. A voltagem diminuirá conforme a temperatura aumentar. O ECM corrige a duração da injeção de acordo com a temperatura do ar de admissão. O sensor CQP. O sensor CQP detecta as rotações do motor e o ângulo da árvore de manivela. O sensor CQP é formado por 9 ressaltos no rotor do alternador e um sensor que inclui um ímã permanente em uma bobina captadora. Quando o ressalto passa sobre o sensor, conforme a árvore de manivela gira, ocorre uma mudança no fluxo magnético da bobina captadora. O sensor detecta essas mudanças, converte-as em pulso de voltagem e envia esse pulso para o ECM,
9 pulsos a cada rotação da árvore de manivela. Dependendo dos dados do sensor TP, o ECM determina o ponto de injeção de combustível, determina a duração de injeção de combustível básica, dependendo também dos dados dos sensores TP e MAP. Corta o fornecimento de combustível durante a desaceleração, dependendo também dos dados do sensor TP, e determina o ponto de ignição. Sensor de O2. O sensor de O2 possui forma cilíndrica e é um dispositivo de circônio com revestimento de ouro branco. O interior do dispositivo está exposto à atmosfera e o exterior aos gases do escapamento. Quando a temperatura excede um determinado valor, o dispositivo de zircônio produz eletricidade devido à diferença na concentração de oxigênio entre a atmosfera e os gases de escapamento. O sensor de O2 detecta as variações na concentração de oxigênio nos gases de escapamento, medindo a eletricidade. O ECM recebe a mudança da concentração do oxigênio como voltagem. Quando a diferença na concentração de oxigênio entre a atmosfera e os gases de escapamento é muito pequena, quando a mistura de ar combustível é pobre, a voltagem do sensor de O2 é cercada de 100 mV. A voltagem é aproximadamente 800 mV. Quando a diferença é grande, quando a mistura de ar combustível é rica, o ECM corrige a duração de injeção de acordo com a concentração de oxigênio nos gases de escapamento. Sensor EOT. O sensor EOT detecta a temperatura do óleo do motor e o sensor EOT é um termistor que varia sua resistência de acordo com a mudança de temperatura. Se a temperatura do óleo do motor for baixa, a voltagem enviada para o ECM será alta. A voltagem diminui conforme a temperatura aumenta. O ECM corrige a duração de injeção de combustível de acordo com a temperatura do óleo do motor. Bico injetor, ou simplesmente o injetor de combustível. O injetor de combustível é uma válvula solenoide formada por um êmbolo, válvula de agulha, bobina do solenoide, mola do solenoide e filtro. A bomba de combustível fornece combustível pressurizado corretamente a 43 psi, proveniente do tanque de combustível para o injetor. O injetor injeta a quantidade adequada de combustível desde a rotação de marcha lenta até as rotações máximas do motor. O injetor abre e fecha totalmente num curso fixo. A quantidade de combustível injetada depende de quanto tempo a válvula é mantida aberta. A alimentação da bateria é fornecida ao injetor quando o interruptor de ignição é ligado. Quando o ECM aciona o transitor de acionamento, a corrente flui para o solenoide para abrir a válvula solenoide. O funcionamento do injetor consiste em o combustível pressurizado é bloqueado no bico injetor pelo êmbolo, válvula de agulha e o assento da válvula. Quando o ECM aciona o transitor de acionamento, a corrente flui através da bobina do solenoide no injetor. A bobina puxa o êmbolo, válvula de agulha para cima, sendo comprimida pela mola do solenoide. Como resultado,
o bico é aberto. O combustível bloqueado no bico passa pelo filtro e então é injetado no coletor de admissão. Quando o ECM desativa o transitor de acionamento, a corrente através da solenoide é interrompida e a mola do solenoide empurra o êmbolo válvula de agulha para fechar o bico injetor.